Meu nome é Antônio Krieger, eu sou ortopedista, sou cirurgião de coluna, atuo em Curitiba, no Hospital Marcelino Champagnat, na minha clínica privada, na Ortofit. E passo a bola aí para o Bruno, para fazer sua apresentação. Pediram para eu colocar o fone aqui. Boa. Aí. Então, pessoal, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Primeiro, queria agradecer a parceria do Dr. Antônio por essa live. Eu acho que é um tema, como ele já adiantou, super pertinente. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou formado em Educação Física, mas posterior à universidade eu fiz uma residência multiprofissional em saúde do idoso no Hospital Santa Casa. Então, trabalhei com outras 7 áreas da saúde, apenas no contexto da saúde do idoso. Desde 2015, então eu sigo essa área de atuação. Posterior à residência, que durou 2 anos, eu ingressei no mestrado em Atividade Física e Saúde, terminei esse ano, então sou mestre também em Educação Física. E venho de uma atuação prática com idosos desde 2014, na verdade, do meu último ano da graduação. Então, eu trabalhei em clínica de reabilitação cardiopulmonar, tive a oportunidade de trabalhar em unidade de saúde, em hospital público, hospital privado, em academia, só com o público idoso. Então, há 7 anos eu tenho me dedicado ao trabalho e ao estudo do exercício físico com o idoso. Atualmente, o meu trabalho se volta ao atendimento domiciliar ou atendimento remoto com os idosos, principalmente por conta do contexto da pandemia. Hoje eu me desloco até os idosos, então eu facilito um pouco o trabalho. Então, eu tenho os meus materiais, é como se eu levasse uma mini academia na casa do idoso, adapto para o contexto que ele mora, para a realidade, consigo desenvolver todo um trabalho, tanto preventivo quanto até curativo, dependendo da situação. E hoje, na minha prática, eu observo muitas alterações e muitas questões relacionadas à coluna, então eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, ele vai ser muito útil para o pessoal que está assistindo. Vai fluir, vai ser muito legal o pessoal que está assistindo, porque eu vejo muito na minha prática, e você com certeza vê na sua, alterações na coluna que o exercício, às vezes, é o melhor remédio. Com certeza, perfeito. Deixa eu só avisar, aqui embaixo, pessoal, lá embaixo, do lado dos comentários, eu desativei os comentários, até pediram para eu desativar, porque senão fica entrando as pessoas na live e isso tapando a nossa cara. Então, ali do lado dos comentários tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Quem quiser fazer pergunta por ali, é só clicar que depois a gente vai respondendo também as perguntas, tá? Voltando. Perfeito, você falou uma frase excelente agora, que é exercício é o melhor remédio. Vou começar falando disso já. A Sociedade Americana de Medicina Esportiva, eu falo muito desse texto. Ela desenvolveu diretrizes lá em 2010 e revisou essas diretrizes em 2018, no final de 2018, que ela chama de Exercise is Medicine, né? Que seria bem a nossa tradução para exercício é o melhor remédio, exercício é medicação, exercício é tratamento. Essas diretrizes são uma revisão sistemática da literatura, falando sobre os benefícios reais, cientificamente comprovados, de atividade física regular na saúde da população. E eles estratificam ainda em crianças, adultos e idosos. Eu vou ler para vocês alguns pontos chaves dessa diretriz de Exercise Medicine, do que o exercício físico regular na vida de qualquer pessoa, mas eu vou focar nos idosos, pode trazer de benefício. Então, primeiro, exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física intensa ou a 300 minutos de atividade física moderada, ou seja, 3 a 5 vezes na semana, de meia hora, 40 minutos de exercício moderado para intenso, ajuda na manutenção de massa magra e fortalecimento muscular, ajuda a prevenir 8 tipos de câncer, bexiga, mama, cólon, endométrio, esôfago, rim, estômago e pulmão, comprovadamente. Reduz risco de demência, então, nos idosos, incluindo doença de Alzheimer. Reduz a mortalidade de todas as doenças, de todas as causas. Diminui risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral, derrame, hipertensão, diabetes, depressão. Melhora a densidade óssea, diminui risco de osteoporose, diminui risco de queda,
diminui risco de fratura decorrente da queda, melhora risco de demência, esclerose múltipla, melhora a cognição, qualidade do sono, sensibilidade à insulina, dor por osteoartrite, ou seja, dor por artrose, por inflamação da articulação. Isso tudo fazendo exercício, sem tomar remédio. E eu falei, basicamente, 90% dos problemas que ocorrem na terceira idade, né? Então, eu indico muito exercício para os meus pacientes de todas as idades no consultório como parte do seu tratamento. E eu queria que o Bruno falasse um pouco da experiência prática. O que você percebe de benefício? Aquele idoso que, às vezes, há tempo não fazia nada, ou nunca fez muito exercício, alguém insistiu que ele fizesse. E o que você, na prática, percebe exatamente de melhora da saúde desse idoso? Perfeito. Até complementando a informação que você deu agora, que já é muito rica e deixando ela mais rica ainda, para os idosos, o desfecho, né, que todo mundo espera, o desfecho mais buscado na terapia para idosos é a capacidade funcional. Perfeito. Ou seja, a melhora da capacidade cardiorrespiratória. É o desfecho que está mais associado com a longevidade, ou seja, com a redução da mortalidade. Então, o que faz um idoso viver mais é a melhora cardiorrespiratória, a melhora da funcionalidade dela. E para isso, não tem remédio. Para isso, o remédio é o exercício. Então, o que faz com que uma pessoa idosa ela possa viver mais com qualidade, isso é uma coisa importante, não adianta só viver mais, tem que ter uma qualidade de vida. O que faz com que isso aconteça é o exercício físico. Então, o exercício é um ponto fundamental para o idoso. Agora, respondendo a tua questão, na minha prática, principalmente no momento atual, por conta da pandemia, eu tenho atendido idosos que perderam muita capacidade funcional e muita independência até do seu dia a dia. Então, idosos que faziam algumas atividades, hoje já não conseguem mais, né? Tem uma perda, uma redução principalmente de força e de atrofia muscular muito importante na imobilização, né, ou no desuso muscular. E o que eu percebo com o meu protocolo de exercício, que em pouco tempo o idoso ele já consegue atingir um patamar que ele estava ou até maior. Porque o exercício, né, a gente perde muito rápido, mas se a gente faz de uma maneira efetiva, a gente consegue ganhar numa velocidade também adequada. Então, eu percebo hoje, né, quando me procuram, a primeira pergunta que eu faço é qual é a queixa principal, qual é o objetivo. E muitos idosos, o objetivo inicial é, por exemplo, levantar sem a ajuda de uma cadeira, poder brincar mais com o neto, poder caminhar uma quadra, isso de maneira inicial. Após 6 meses, mais ou menos, de atendimento, quando eu refaço essa pergunta, o objetivo já é dar uma volta no parque, que tem muito legal. 3 quilômetros. Então, assim, o trabalho ele faz uma progressão muito bacana, vindo de um objetivo inicial, que é levantar de uma cadeira sem a ajuda da família, para 6 meses depois, o objetivo é você dar uma volta num parque que tem 3.500 metros. Então, a evolução ela é muito grande. Mas, do mesmo jeito que a evolução é grande com o exercício, a regressão também é grande por falta dele. Então, essa é uma coisa muito importante que eu vejo. Então, pessoas que às vezes param, viajam, ficam 2 meses fora, quando voltam, parece que quase que não fizeram exercício até. Então, eu vejo isso muito no consultório agora, esses últimos 2, 3 meses, exatamente os pacientes idosos que eram ativos, faziam uma academia, faziam uma hidroginástica, faziam uma natação, faziam um exercício funcional e pararam por causa da pandemia. Eles foram os mais afetados, porque os idosos são um grupo de risco. Então, mesmo com a reabertura da academia, eles não voltaram. Então, eles estão há 6 meses sem fazer exercício e é diário no consultório a queixa de paciente dizendo, pô, doutor, eu parei, eu estou sem fazer nada durante toda essa pandemia e eu estou com muita dor nas costas. Eu agora tenho dor para baixar para pegar o sapato que eu nunca tive na minha vida. Eu não consigo mais ficar 20 minutos na frente do fogão fazendo uma comida que começa a doer minhas costas. Isso tem sido gritante e a única coisa que mudou na vida deles foi que eles pararam de se movimentar. E aumentou muito, muito. Para ter uma ideia, no Google, os últimos meses aumentou em 60% a busca pelo termo dor nas costas na população geral,
procurando então no Google sobre esse assunto, né? 60% de aumento da busca, né? E no meu consultório aumentou 40% da queixa de dor nas costas associada à falta de exercício e a home office, né? Que estão tudo muito ligado, né? Que é essa falta de mobilidade, né? Não, com certeza. E assim, o próprio processo do envelhecimento, ele já acarreta algumas disfunções, algumas alterações em perda de massa muscular, em perda de força muscular. Por exemplo, a partir dos 50 anos, as pessoas elas têm uma perda de 2% de massa muscular ao ano. Ao ano. Ao ano. E 15% de força muscular por década, a partir dos 50 anos. Ou Sim. seja, já é um processo natural, na maioria dos casos. Então, em pessoas que fazem exercício e, de repente, param de fazer de maneira abrupta, e não só para de fazer exercício, mas para de conseguir viver, né, de uma maneira mais independente, mais ativa. Então, quais são os impactos da pandemia? Mais tempo sentado, ou seja, mais tempo sedentário, menos tempo em atividade física, menos passos por dia e um maior desuso muscular. Então, somado a isso, já com o processo crônico do envelhecimento, a gente realmente chega nessas queixas que chegam no seu consultório, que chegam para mim quando eu vou atender. As pessoas às vezes vêm me buscar desesperado e falam: meu Deus, eu preciso voltar a fazer exercício, porque há 6 meses eu conseguia caminhar 30 minutos, hoje eu tenho dificuldade em levantar de uma cadeira. Então, Sim. o impacto ele está sendo bem importante mesmo, e por isso que o incentivo do exercício, e a gente vai falar disso hoje, o incentivo do exercício, mesmo que em casa, ele é muito importante hoje. Perfeito, perfeito. Uma outra questão ainda da atividade física, para a gente ter uma ideia assim sobre osteoporose, né? Osteoporose hoje ela acomete 50% das mulheres depois da menopausa tem osteoporose, né? Dados da Organização Mundial de Saúde. E ela é a segunda causa de morte em idosos, né? Não a osteoporose, mas exatamente a decorrência dela, que é a fratura que leva a tromboembolismo pulmonar, escara, pneumonia, complicações cirúrgicas, imobilidade. E ela é a principal causa de incapacidade em idosos no mundo. Então, assim, a osteoporose é uma doença silenciosa que é levada pouco em consideração pela população geral, não entende como ela não dói, como ninguém sabe, muitas vezes só descobre, diagnostica quando já teve a fratura. E aí faz uma fratura do colo do fêmur, ela é 100% cirúrgica. Quebrou o quadril, tem que operar. Não existe não operar. Ela não cola sozinho. Ah, mas e se não operar? Aí vai ficar na cama e ele vai morrer. Em poucas semanas. Um idoso que ficou acamado, em semanas morre. Ou faz trombose e faz um TEP e morre, ou faz escara, infecta e morre, ou faz pneumonia e morre. Não tem outro caminho. Então tem que operar, porque senão ele vai morrer. E aí, operar um paciente idoso, que às vezes já tem comorbidade, já é diabético, já é hipertenso, já toma anticoagulante, a cirurgia é feita em cima da hora, porque é uma cirurgia de urgência, tudo isso aumenta riscos, né? E por isso a gente tem que trabalhar preventivamente. A gente tem uma lei na ortopedia, que é a lei de Wolff, né, que fala exatamente que o impacto, o aumento da carga no osso, aumenta a produção de osteoblastos, de atividade osteoblástica, ou seja, aumenta a proliferação de células que produzem mais osso. Então, dos pilares de tratamento da osteoporose é atividade com impacto, né? Então, também tem muito esse conceito que exercício para idoso é hidroginástica, né? Então, ele pode ficar na água lá, pulando na água, e isso é o máximo que ele pode fazer. E a gente tem mudado esse conceito. Antigamente falava que musculação era também, o idoso não podia fazer mais exercício com carga. Musculação era só para adulto, nem adolescente, criança e nem idoso. E hoje a gente vê o contrário, a importância de exercício resistido, não só exercício aeróbico, mas exercício resistido com carga e com impacto controlado, óbvio, o cara não precisa ficar pulando do prédio, né? Mas tem que ter impacto para aumentar a densidade óssea e a densidade muscular. O que tu acha e como que você aborda e trabalha esse tipo de questão, Bruno? Essa é uma questão muito importante e ela vem de uma questão cultural, realmente, quanto ao tipo de exercício, né? Então, os próprios idosos, familiares e as pessoas que me procuram falam assim: ó, o meu avô, o meu pai
gostaria de fazer exercício, mas eu não estou achando nenhum centro de hidroginástica aqui perto. Isso. Eu falei, eu falo, não é a única solução, apesar de parecer e de falarem, não é a única solução. Então, se a gente pensar pelo que a gente abordou agora, qual é o benefício do exercício? Então, se tem uma perda de massa e de força muscular, consequentemente, a gente tem uma perda na estrutura que protege os ossos, que basicamente são os músculos. Somado a isso, os ossos ao longo do tempo, eles também perdem a sua densidade, né? Eles não ficam tão fortes igual eram enquanto jovens. Então, se nós temos ao longo do tempo em idosos ossos mais fracos, teoricamente nós precisamos de músculos mais fortes para proteger eles, certo? Então, o exercício resistido hoje, ele é fundamental na prevenção e no controle da osteoporose, justamente por conta dessa lei de Wolff. Então, toda ação imposta nos ossos, seja de compressão, seja de tração, gera deformações, gera uma deformação óssea positiva, ou seja, ele joga fora o osso ruim e constrói um osso bom, se nós, né, podemos dizer assim de uma maneira mais simples. E o exercício de impacto, e o impacto justamente não é pular de um prédio, não é sair pulando caixa, é simplesmente o fato de caminhar, subir e descer de um degrau. O impacto, ele também, por causa de um efeito chamado efeito piezoelétrico, que o estímulo mecânico causado no osso gera essa transformação e maior absorção de cálcio por conta da atividade osteoblástica, que é a reabsorção óssea. Então, basicamente, o que o osso faz? Ele tira o que está ruim e constrói um osso um pouquinho mais forte no lugar. Então, para a osteoporose, seja preventivo, ou seja, né, de maneira de controle, musculação e exercício com o impacto, mesmo que seja de baixo impacto. Então, a gente precisa sair um pouco dessa cultura de só atividades de hidroginástica ou atividade física leve, com elástico, com borrachinha. Cada caso é um caso, mas é muito recomendado musculação ou exercício resistido, né, com pesos, e exercício com impacto, principalmente para pessoas que querem prevenir e controlar a osteoporose. Perfeito, Bruno. Vou começar a fazer umas perguntas, na verdade, responder umas perguntas, eu vou ler e vou explicando algumas e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Primeira pergunta, eu tenho mais de 60 anos, como identificar um problema de coluna? Então, primeiro de tudo, sintomas, né? A dor, sem dúvida nenhuma, é o principal e o primeiro sintoma que você vai ter quando tiver um problema. Então, eu sempre insisto na frase de que saúde é o corpo funcionando em silêncio. Se tem alguma coisa apitando, se tem uma dor, se tem uma limitação, você já está desviando da saúde e isso tem que ser um alerta. Eu não gosto dessa conversa de aprende a conviver com a dor, é assim mesmo, a velhice dói, nada disso. Então, se você tem uma dor, se você percebe que já está mais limitado para fazer alguma coisa, por exemplo, poxa, eu já não consigo abaixar para pegar algum objeto do chão, não consigo ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado porque já começa a doer minhas costas, eu já não tenho mais a mesma mobilidade, a mesma amplitude de movimento que eu tinha antes, eu estou sentindo uma fraqueza das pernas para caminhar, eu vou caminhar, minhas pernas começam a pesar, tudo isso é sinal de alerta. Vale a pena você já procurar uma avaliação, não deixar isso tomar uma proporção maior, né? Quando procurar um médico nesse momento, exatamente nessas situações que eu acabei de comentar. Aí aqui, ó, uma pergunta que nós dois podemos responder. O que eu devo fazer em casa para manter minha coluna sadia? Então essa é uma pergunta que eu acho bem legal, porque é a pergunta de 2020. Como eu adaptar, eu que sou um idoso, que sempre fiz minha academia, fazia minha aula de dança, fazia minha ginástica, e de repente fui proibido, fui pela minha família, porque eu tenho que ficar em casa que sou grupo de risco, a academia fechou e não permite idoso. Como eu adaptar, como eu permitir que eu continue fazendo e mantendo meu corpo em movimento com o que eu tenho à disposição dentro da minha casa? Perfeito. Essa realmente é a pergunta do ano, né? Essa é a pergunta do ano e nós precisamos encontrar não uma, mas várias respostas para possibilitar e facilitar as pessoas a fazerem exercício em casa. Quanto ao que eu posso fazer em casa, eu até queria abordar primeiro um tema, ainda não falando do exercício, mas falando dos cuidados em casa mesmo do dia a dia. Perfeito. Isso é uma coisa Preventivos. importante, porque preventivos. Eu vejo muita gente
que faz 1 hora de exercício perfeito, mas as outras 23 horas do dia não se cuida. Então, às vezes, a 1 hora de exercício ela não é compatível com a falta de cuidado, e quando se trata de coluna, a falta de cuidado ela pode ser um fator agravante de maneira aguda quanto a isso. Então, uma pergunta que até me fizeram e eu achei muito legal, com relação a carregar peso em casa. Então, muita gente, né, vai abaixa para pegar alguma coisa na prateleira ou vai fazer um esforço, pegar um botijão de gás ou um saco de arroz, alguma coisa. Então, qual é o cuidado que a pessoa ela tem que ter e qual é a melhor maneira que ela tem que fazer isso? A melhor maneira de fazer isso não é abaixando, flexionando o tronco para frente. Então, indo com a cabeça em direção ao objeto e trazendo ele com as costas. A maneira correta da gente carregar um objeto é mantendo a coluna na posição, né, neutra, né? Agachar, né, flexionando o quadril e os joelhos, pegar o objeto e trazer. Qual é uma grande diferença disso? Quando a gente traz algum objeto que seja perto da nossa coluna, é mais fácil. Quando a gente pega um objeto flexionando o tronco lá na frente para puxar, esse objeto, a força de compressão na coluna é 3 vezes maior. Isso aí, cria um braço de alavanca, né? Exatamente. Então, 20 centímetros do peso da sua coluna tem uma força de compressão X. 50 centímetros, imagine, né? 30 centímetros, uma coisa pequena, uma coisa fácil de ser realizada. Mas uma distância de 50 centímetros do peso da sua coluna, essa força de compressão ela já é 3 vezes maior. Então, percebam, né, o pessoal que está assistindo, o impacto que tem de um detalhe na saúde da nossa coluna. Então, se eu pudesse dar 2 dicas com relação ao dia a dia, principalmente com relação a carregar peso, traga os pesos perto de você e não flexione a coluna, flexione o quadril. E a segunda não pegue fazendo rotação do tronco. Primeiro pegue reto, levante e depois rotacione, depois gire, porque essa rotação ela também tem um impacto de 3 vezes a mais na força de compressão da coluna. Então, essa é uma das principais causas de lesão do disco, da estrutura do disco, do amortecedor da coluna, é rotação. O disco aguenta compressão, aguenta flexão, mas as fibras dele não aguentam muito a rotação. Então, realmente é uma dica bem importante, porque é uma das principais causas de ruptura de disco, que leva à hérnia traumática, é a rotação. Perfeito. Então, os cuidados do dia a dia, principalmente em qual posição fica sentado, como ficar no sofá. Então, as pessoas elas têm ficado muito no sofá ou em cadeiras, né, trabalhando ao longo do dia. Até você pode comentar melhor depois sim. o melhor tipo de cadeira para trabalhar, a melhor postura no sofá, porque isso realmente faz muita diferença. Sim. Agora, tratando especificamente do exercício, e essa acho que é a dúvida mais recorrente, o que eu posso fazer em casa e, principalmente, o que eu posso fazer em casa para melhorar ou para cuidar da saúde da minha coluna? Primeiro, né? A saúde da coluna, ela envolve a musculatura do tronco, basicamente. Então, musculatura abdominal, musculatura das costas, musculatura paravertebrais, que estão mais próximos da coluna lombar, musculaturas do quadril. Então, essa é uma musculatura, às vezes, muito esquecida no treinamento para proteger a coluna, mas o músculo do quadril, ele tem a sua origem na coluna, mas ele vai até o fêmur. Então, ele faz essa ligação do tronco com o membro inferior. Então, esses músculos precisariam ser trabalhados, a musculatura que a gente chama como base. Então, por que ela é chamada como musculatura de base? Imagina que a gente vai construir um prédio, ou construir uma pirâmide. Tudo começa pela base. Então, uma base forte é mais fácil organizar as outras estruturas. E a base do corpo humano é o que está ao entorno da coluna, o que está ao entorno do tronco. Por isso que essa musculatura é uma das mais importantes da gente cuidar e fortalecer. É o nosso core, que eu bato bastante na tecla da importância de fortalecer o core, que o core do latim é centro. Exatamente, é o centro do corpo, né? É o fundamento ali da construção, né? Perfeito. E aí, provavelmente as queixas que você deve ter de dor são mais voltadas à dor lombar, porque de fato é a estrutura que é submetida a uma maior sobrecarga, então é onde a gente tem que trabalhar. Então, eu separei aqui algumas imagens, eu vou mostrar aqui para o pessoal,
de alguns exercícios que podem ser feitos em casa para proteger a coluna, usando o mínimo de recursos possíveis e tendo uma maior segurança possível. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo consegue fazer esses exercícios em casa. Um primeiro que é muito importante, ó, vou mostrar aqui deixa eu ver se eu consigo ver. Ó. Um exercício de sentar e levantar da cadeira. Então, é um exercício super simples, você só precisa de uma cadeira, e fazendo esse exercício, você consegue melhorar a força de todo o seu membro inferior, então da coxa, do glúteo, e manter esse movimento, né? O fato de sentar e levantar, você precisa estabilizar o seu tronco para conseguir fazer esse movimento de uma maneira adequada. Idosos que não conseguem levantar com ajuda podem usar uma outra cadeira na frente ou uma barra, um apoio para fazer esse exercício com segurança. Então, esse é um exercício muito bom para fortalecer principalmente a musculatura do membro inferior. Então, deixa eu aproveitar e fazer, porque eu achei o teu desenho perfeito, a tua imagem, porque é algo que até quem está assistindo que não é o idoso, o pessoal que treina musculação, vai na academia, agacha no CrossFit, no powerlifting, observe nessa imagem que a posição em que a mulher está sentando, ela está jogando o quadril para trás, o glúteo para trás e não o joelho para frente. E isso, quando a gente vai fazer um agachamento livre, quando a gente vai sentar numa cadeira, é um movimento que a gente tem que fazer. O movimento começa jogando a bunda, o quadril para trás e baixando. Tem muita gente que tem o vício de, para sentar ou para agachar, inclina primeiro o joelho para frente. E isso faz uma baita sobrecarga, né, Bruno? Nas articulações, faz uma angulação muito aguda do joelho, e aí começa a ter impacto femoropatelar, começa a ter dor ali em trato iliotibial. Então, esse exercício é super legal porque ele é didático, né, para qualquer idade, que exatamente você imagina quem vai fazer um agachamento, imagina que você vai sentar numa cadeira, você joga a bunda para trás para sentar na cadeira, senão você cai, né? A bunda não, ou seja, mira como se fosse encostar lá no encosto da cadeira verdadeiramente, né? Perfeito. E por que eu gosto bastante desse exercício, principalmente com idosos? Idosos, eles perdem e tem uma redução das fibras do músculo do tipo 2, que são as fibras que são responsáveis por contrações rápidas. Então, o idoso, ele tende a fazer os movimentos de uma maneira mais lenta. Então, esse exercício, a importância dele para o idoso é tentar levantar da cadeira de uma maneira rápida e sentar de uma maneira devagar. Porque além dos benefícios para a musculatura, a gente consegue utilizar, né, essas fibras que estão reduzidas no idoso. Então, o trabalho com velocidade, ele também é importante. Né? Isso, um trabalho legal. De potência, né? Sim, potência, força com velocidade. Então, para o idoso é super levanta importante. Levanta rápido e senta devagar. E senta devagar. Tenta levantar na maior velocidade possível e sentando devagar. Para poder sustentar, né? Tentar sustentar o peso do corpo com a musculatura da coxa em si, para ter daí vai ter um benefício muito legal. E é simples, só precisa de uma cadeira. Sim. Um outro exercício aqui, esse eu acho que é um dos que eu mais gosto também, deixa eu achar ele deixa eu encaixar ele na imagem. Ele é chamado de ponte ou elevação do quadril, né? O movimento dele é uma elevação do quadril, mas chamam ele de ponte. É um exercício que você sai da posição deitado, aqui, né? Imaginem que essa moça ela estava deitada e ela subiu o quadril para cima. Então, esse é um exercício muito legal porque ele trabalha toda a parte posterior do corpo. Então, glúteo, posterior de coxa, lombar. Então, a musculatura extensora do quadril e um pouco da musculatura extensora da coluna. Então, é um exercício super simples de ser feito. Eu vejo muita gente, né? E academia, e não importa a idade, todo mundo só faz abdominal. Abdominal, flexão de tronco, mas eu quase não vejo ninguém fazendo fortalecimento para os extensores da coluna, os extensores do quadril, né, como o glúteo. Então, esse é um exercício complementar muito bacana e muito fácil de ser feito. Vou mostrar aqui mais uma vez. Ele pode ser feito no chão, e quem não conseguir deitar no chão pode fazer até deitado na cama, né? Não tem problema nenhum. Não é uma base sólida, mas dá para fazer de uma maneira bem legal esse exercício e vai ajudar muito na proteção da coluna, principalmente trabalhando na musculatura posterior. Tá? Deixa eu ver que eu tenho mais um aqui que eu queria mostrar. Aqui, daí o famoso exercício abdominal, né? E tem um detalhe quanto a isso que eu queria mostrar. Então, o exercício, talvez esse seja um dos exercícios mais convencionais, né, que a gente possa mostrar com relação a fortalecimento do que protege a coluna, a musculatura abdominal
ela é super importante para esse fortalecimento, mas um detalhe, e até trouxe essa imagem para mostrar esse detalhe, percebam que a moça está flexionando o tronco dela, pouca coisa, ela sobe um pouquinho só o seu tronco. Por quê? Pessoas que já tendem a ter uma dor lombar ou não têm uma coluna lombar forte, fazer o movimento até o final ou flexionar o tronco muito faz com que haja uma sobrecarga na coluna lombar. Então, o exercício abdominal, por melhor que ele seja, ele gera uma compressão na coluna. Então, o que eu recomendo, principalmente para idosos e pessoas que vão começar a fazer um programa de exercício, começa fazendo uma flexão de tronco curta, igual essa moça está fazendo. Começa um movimento curto que já vai ter uma ativação no abdômen e não vai gerar tanta compressão assim na sua coluna lombar. Ao longo do tempo, de maneira progressiva, dá para incrementar esse trabalho fazendo uma flexão maior e subindo um pouquinho mais nesse movimento. Esse é um detalhe bem importante que muita gente não presta atenção. Então, às vezes, quer começar a fazer abdominal, mas já quer fazer completo e já quer ficar de pé fazendo abdominal. Todo... Aí acaba reclamando. E muito paciente diz, poxa, eu não consigo fazer abdominal porque dói minha lombar, né? Exatamente. Mas essa é uma maneira, perfeita, progressiva, concentra ali a contração do abdômen, né, de uma maneira consciente, né? Também tem gente que fica fazendo abdominal aqui no pescoço, né? E esquece de concentrar famoso, no abdômen, né? Por isso, outra recomendação, até é bem lembrada, até isso faz uma recomendação. O exercício abdominal, para evitar esse movimento do pescoço, acha um ponto fixo no teto, né? Acha um ponto fixo no teto e mantém o movimento inteiro naquele ponto fixo, porque vai evitar de você fazer... Porque se você fizer a flexão do pescoço, você não vai olhar mais para o ponto fixo. Sim, perfeito. Então, acha um ponto no teto e concentra o movimento só na flexão de tronco na coluna. Então, evita de fazer uma cervicalgia, uma dor cervical. E idosos já tendem a ter uma hipertrofia torácica, uma rigidez na musculatura superior das costas, então isso pode incomodar. Então, uma coisa bem importante. Muito legal. Aqui um outro exercício, e esse aqui é bem importante e pouca gente utiliza. Deixa eu achar aqui. Esse exercício, aqui em cima, essa é a posição inicial, né, deitado. Então, com uma perna flexionada, uma perna estendida, e a perna que estava estendida, ela levanta, sem dobrar o joelho. Então, esse é um exercício que trabalha a musculatura flexora do quadril, que foi a musculatura que eu comentei, que se origina nas vértebras, né, principalmente nas vértebras lombares, e vai até o fêmur. Então, esse exercício ele é muito importante para essa musculatura, o exercício de flexão de quadril. A flexão de quadril, os músculos flexores de quadril mais fortes, além de proteger a coluna, eles protegem também o joelho, que é uma coisa bem importante. Então, tendo uma musculatura proximal de coxa mais forte, você reduz um pouco do impacto no joelho. Então, é um exercício super importante, que é um exercício que ajuda no fortalecimento e na proteção da coluna, que ainda poucas pessoas utilizam. Mostrando aqui mais uma vez, ele é super fácil de fazer, dá para fazer também deitado no chão e na cama, sem carga, movimento bem concentrado. E assim, todo mundo que eu passo esse exercício a primeira vez, eu passo sem peso e falo, não, mas é muito fácil. Chega ali na 10ª repetição, tá queimando a parte próxima do quadril, porque é um músculo pouco utilizado ainda, um músculo que a gente não utiliza tanto, é um músculo ainda subutilizado na prática de exercício. Então, é um exercício que eu recomendo bastante para o pessoal fazer em casa, que eu tenho certeza que vai complementar todo esse trabalho. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais um para mostrar. E aqui um dos principais exercícios, o pessoal pergunta bastante, que é o exercício de prancha, né? Isso, perfeito. O exercício exercício de prancha. Eu passei aquele outro abdominal antes porque ele é mais fácil de fazer. Isso. Ele é mais seguro, ele é mais fácil. Para iniciantes, principalmente idosos, eu recomendo que de início façam aquele outro exercício abdominal, até ter uma consciência corporal melhor, até ter uma força abdominal melhor, porque esse exercício prancha, ele, apesar de ele ser muito benéfico, ele feito de uma maneira errada, ele pode causar um malefício muito grande. E o que é a maneira errada? É aqui, ó, a coluna dela fazer uma hiperextensão, ela abaixar o quadril. Embarrigar, né? Embarrigar assim, né? Em vez de ficar assim, a pessoa ficar assim, tentar sempre deixar então, se a pessoa não consegue sustentar essa posição, aí precisa de um trabalho progressivo até chegar nesse ponto.
Conseguindo Uhum. sustentar essa posição, nem que sustente por 10 segundos, não tem problema nenhum, vai fazendo Isso. progressivo. Então, se hoje eu consigo fazer 2 vezes 10 segundos, eu vou fazer 2 vezes 10 segundos essa semana. Semana que Uhum. vem, eu faço 2 vezes de 12 segundos, depois de Sim. 15 segundos, depois de 20 segundos, com base numa progressão, mantendo a coluna o mais estável possível. Então, acho que em termos de exercício de fortalecimento, esses talvez 5, 6 que eu 5 aí, mostrei, sim. e até a gente pode achar uma maneira assim de disponibilizar essas fotos, esses exercícios depois para o pessoal ter acesso. Eu acho que são os principais, os mais fáceis e mais efetivos que podem ser feitos em casa para fortalecer e para cuidar da coluna e para deixar a base estável. Tendo Pô, uma excelente, base, cara. Muito bom. tendo Uhum. uma base estável, tudo melhora. Então, se você tem uma base estável, a sua postura é melhor. Se sua postura é melhor, você tem mais equilíbrio tendo essa base estável. Se você tem mais equilíbrio, pensando no idoso, você tem menos risco de queda. Tendo menos risco de queda, você tem menos risco de Menos fratura. fratura. Tendo menos risco de queda e sabendo que você está mais equilibrado, você já tem mais confiança para poder caminhar mais rápido, para poder caminhar mais, para poder fazer as atividades do dia a dia de uma maneira mais independente. E o que a gente busca hoje com idosos é independência funcional. Perfeito. Que eles Perfeito. vivam o maior tempo possível conseguindo fazer tudo sozinho e da melhor Sozinho. maneira E de ir possível. no banheiro ou aí no mercado. Ir no banheiro, ir no mercado, fazer Tudo, né? compra, lá fazer almoço, fazer tudo. O que a gente quer são idosos independentes, saudáveis, com uma boa qualidade de vida. Isso vão ser idosos felizes, no fim de tudo. Perfeito. Vamos falar, já que tu falou de almoço, ó, alimentação influencia no fortalecimento da coluna? Sim. Falar de uma maneira bem básica. Exatamente como nós temos uma tendência a perder massa muscular a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder 1% ao ano, a partir dos 50 anos, 2% ao ano, a gente precisa fazer uma luta, a gente está remando contra a maré constantemente. Como que eu mantenho minha massa muscular ou como que eu aumento ela? Eu preciso de proteína, né? Que é o substrato que vai me dar volume, vai me permitir uma hipertrofia, ou seja, o aumento do volume, da quantidade de células musculares que compõem meu corpo. Então, o idoso, caracteristicamente, ele começa a perder apetite, ele começa a comer cada vez menos com o passar da idade, e ele começa a digerir menos proteína. Há muito idoso fala, eu já não tenho tanto apetite para comer um bifão. E aí, muitas vezes, ele come só um pãozinho na janta, como café e pão. E aí não tem nada de proteína nisso, só tem carboidrato, não tem proteína, não tem alimento estrutural para o teu corpo. Então, não importa se seja ovo, se seja um suplemento de whey protein, ou seja uma carne moída, frango desfiado, não importa, mas o idoso precisa ter um consumo de proteína adequado para ele manter, senão ele vai fazer sarcopenia, ou seja, uma perda de massa muscular muito grande. E depois que perdeu, recuperar com 70, 80 anos de idade, recuperar o músculo perdido, é difícil, né? Não, isso é assim, que nem você, uma coisa é você estar remando contra a maré, outra coisa é você deixar o teu barco ir lá 2 quilômetros para baixo do rio e depois querer voltar tudo onde você estava. Você vai suar muito. Então, o idoso precisa sim de uma alimentação balanceada. Por isso, eu sempre insisto na importância de ter também uma avaliação nutricional, consultar com o nutricionista para trabalhar a prevenção, para trabalhar a saúde, fora as outras doenças características de terceira idade, as doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, coronariopatia, tudo isso é tratável e prevenível com alimentação, né? Então é muito importante. Alongamento é indicado para pessoas mais velhas? Tá? É uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta e é muito recomendado para pessoas mais velhas, né? O que a gente vê com o processo de envelhecimento? Há uma perda da amplitude de movimento dos idosos. Então, os idosos tendem a fazer movimentos mais curtos. Então, eles não conseguem elevar tanto o joelho para caminhar, eles não conseguem manter a sua postura o mais ereta possível. Então, essas alterações fazem com que muitos músculos encurtem. E eu vou dar um exemplo aqui fácil para todo mundo. Os idosos tendem a ter essa posição mais corcunda, essa hipercifose torácica.
Então, vindo com um tronco mais para frente. O fato de vir com um tronco mais para frente faz um encurtamento grande na musculatura do peitoral. Então, é necessário um alongamento para essa região. Então, o alongamento ele é muito importante para os idosos. E aqui eu até, deixa eu achar, eu trouxe três fotos de alongamento mais voltados à coluna que podem auxiliar, e a gente pode até debater a utilidade desses alongamentos em casos específicos para as pessoas em geral e também para os idosos. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, esse alongamento aqui, puxando as pernas, ele faz um alongamento da região lombar. Então, muita gente sente assim um alívio quando faz esse exercício. Eu faço bastante com os idosos que eu atendo, né? Depois de eu entender que, de fato, esse é um alongamento pertinente. Eu sempre tendo a tomar cuidado, e a gente pode conversar sobre isso, porque apesar de ele ser um alongamento muito bom, às vezes ele não é o mais recomendado, por conta de, se a gente pensar em protusão discal, aonde está a protusão, né? Sim. E de você puxar para um lado. Ele ajuda muito porque o idoso, como faz uma hipercifose torácica, ele acaba fazendo uma hiperlordose compensatória. E na hiperlordose compensatória, ele começa a ter uma compressão dos processos espinhosos. Ele chama até síndrome de Baastrup, ele começa a ter os processos espinhosos começam a esmagar o ligamento interespinhoso, começa a doer a faceta articular, então ele começa a ter uma dor de elemento posterior da coluna. E aí esse tipo de exercício alonga essa parte, libera essa parte posterior e dá realmente muito conforto para os pacientes. Fazendo ele, o que eu sempre digo para os pacientes, qualquer exercício, qualquer movimento, qualquer esforço que fizer, causou dor, opa, avisa, professor, me pegou, senti, fisgou a minha perna, doeu o glúteo, deu uma dor, um desconforto que é diferente só daquele desconforto do alongamento. Avisa, adapta, puxa o freio de mão, né? Então, acho que esse é o principal fator que vai fazer determinar assim, se pode ou não fazer, é se o paciente tem conforto, consegue fazer isso de maneira tranquila, ou realmente dá algum alerta, né? Perfeito. Uma alteração comum, né, decorrente do envelhecimento, é de fato a redução, né, da espessura do disco, que é o amortecimento das vértebras. Então, às vezes, realmente ele pinça uma raiz nervosa e gera essa dor. Então, dói mais. Então, esse alongamento, qual é o principal objetivo dele? É fazer com que o que está assim abra um pouquinho de espaço. Então, aumente um pouquinho desse espaço entre as vértebras e libere esse disco da compressão que ele está. Então, isso alivia a dor, às vezes, na hora. Você faz na hora, a pessoa ela já sente esse alívio. Então, sentiu uma dor, né, lombar, viu que está incomodando e fez esse movimento e aliviou, possivelmente pode ser por essa causa, por algumas outras causas, mas pode ser um alongamento que vai ajudar bastante quanto a isso. Tem um outro alongamento, na minha prática, assim, é uma coisa que acontece bastante, eu não sei com você, que é contratura de quadrado lombar. Então, então, hoje, o que acontece? O quadrado lombar, apesar desse nome, ele não é um músculo quadrado, mas ele é um músculo que ele fica ali do lado da coluna e se insere ali nas vértebras. E ele faz esse movimento, né, de flexão e de extensão e um movimento de flexão lateral. Então, qual é uma coisa muito comum de qualquer pessoa assistindo TV na sala? Assim, né? Ficar apoiado de maneira lateral assim. Então, fica 3 horas com essa flexão lateral. A hora que vai voltar... espasmo, né? Contratura. Fica com uma bolinha e sente uma dor muito grande ali, não passa, e eu recebo muita queixa disso. Sim. E eu chego, apalpo, sinto que está realmente com um nozinho ali na região do quadrado lombar. Então, muito pela má postura quando a gente está fazendo alguma coisa. Então, fica muito de lado, vê TV deitado com a cabeça apoiada. Então, um alongamento muito bom para isso é a gente alongar essa região lateral do corpo, que vai fazer um alongamento dessa musculatura do quadrado lombar e possivelmente vai ajudar a melhorar esses sintomas álgicos, esses sintomas de dor. Então, pode ser feito sentado, pode ser feito em pé, segurando alguma coisa, um alongamento bem fácil e que ajuda a saúde dessa musculatura que tende a contraturar, que tende a incomodar as pessoas que às vezes abusam um pouco mais da má postura e pode acontecer com todo mundo. Então, resumindo a pergunta, o alongamento ele é essencial para
os idosos, para a manutenção da saúde dos idosos e para a saúde da coluna, principalmente esses que eu mostrei aqui. Eu acho que eles podem ser talvez os mais indicados em quadros de dor. Bom, cara. Aqui, ó, vamos lá. Pergunta que fizeram aqui, ó, de psi. Pessoa na faixa dos 40 anos com fibromialgia, ou seja, dores diárias, medicada, o que fazer? Movimentar-se. Sem dúvida nenhuma, fibromialgia é uma doença real de base bioquímica, de alteração de neurotransmissores. E ela é uma doença que tem, infelizmente, muito tabu, muito preconceito. Ah, é coisa de gente com cabeça ruim, isso é mãe. E o paciente tem muito estigma aí, a família, às vezes até médico que não acredita no sintoma do paciente, mas é algo real. Só que a fibromialgia, ela só é controlada, ou seja, a pessoa só consegue ter uma vida sem dor e com função quando ela é medicada e pratica atividade física. Eu nunca vi alguém que só com remédio cura a fibromialgia, sempre tem dor. O turning point, assim, a virada de chave na vida da pessoa para ter qualidade e parar de ter dor com fibromialgia é quando ela começa a movimentar o corpo. Isso no consultório é muito evidente, muito evidente. Vamos lá. Ó. Jardel Cunha. Como profissional de educação física, pode trabalhar em parceria com médico especialista? Vamos nós dois responder essa, é uma pergunta perfeita. Eu defendo muito o trabalho multiprofissional, a integralidade do tratamento do paciente. Por quê? Porque todo mundo lucra, todo mundo se beneficia. Né? A gente tem essa possibilidade hoje de poder exatamente trabalhar, eu no meu caso como ortopedista, quem são os profissionais que eu mais vou trabalhar? O fisioterapeuta, o professor de educação física, nutricionista e psicólogo. Todos eles têm seu papel. Muitas vezes a própria questão da fibromialgia, ela está muito associada com depressão. Difícil de saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque a pessoa tem muita dor, ela tem dor todo dia, e isso começa a minar a pessoa e ela entra num quadro depressivo, porque ninguém consegue ser feliz convivendo com dor. Ou por causa das alterações da serotonina, do 5-HT3, que é um dos neurotransmissores que está desregulado na depressão, e é o mesmo neurotransmissor que está relacionado na sinapse, na conexão dos nervos, e a gente sabe que está desregulado na serotonina. Então, geralmente, a gente vê associação. Então, por exemplo, o psicólogo tem esse papel muito importante. Toda vez que eu tenho um paciente que eu consegui, mandei para um fisioterapeuta, o fisioterapeuta reabilitou, tirou ele da zona de dor, trouxe ele para um quadro de vida estável, de dor zerada ou mínima. Eu não posso simplesmente dar alta para esse paciente. Né? Eu digo que nem um paciente que tem uma cárie, vai no dentista, fez obturação, tratou a cárie. Ele vai precisar continuar escovando o dente para o resto da vida. Não é porque tratou a cárie no dentista e diz assim, agora pronto, resolvi minha vida. O paciente que tem um problema ortopédico, que tratou com a reabilitação, com a fisioterapia ou mesmo com uma cirurgia, ele precisa fazer manutenção para o resto da vida. E essa manutenção é feita não mais aí com o fisioterapeuta fazendo físio para sempre, a não ser que vai fazer um pilates ali, um yoga, alguma coisa, mas exatamente entra o papel do profissional de educação física. Qual que é o melhor exercício? Muito paciente perguntar, doutor, qual que é o melhor exercício para eu fazer? É aquele que você gosta. Não adianta eu dizer que o melhor é musculação, ou o melhor é o crossfit que eu treino, ou o melhor é o pilates. O melhor é aquele que o paciente gosta, porque ele tem que fazer para sempre. Então, se é natação, se é dança, se é funcional, se é crossfit, se é luta, é importante que ele busque um profissional, se é corrida, que eu vou fazer corrida no parque, ele busque um profissional de educação física que individualize o seu tratamento, o seu planejamento de exercício, de acordo com a sua capacidade física, com seus objetivos, com o seu condicionamento, com as suas limitações, que torne isso dinâmico, e aí entra exatamente o papel aí do Bruno, de todos os profissionais de educação física. Então, da minha parte, o que eu diria para vocês é indicar e comunicar-se. Né? Então, não só dizer assim, vai lá e faz. Comece a encontrar profissionais que tenham pensamentos alinhados com os seus, no meu caso como médico, e que exatamente a gente possa ter comunicação por mensagem, por WhatsApp, pela internet, por carta, dizendo, olha, eu estou te encaminhando um paciente, teve uma hérnia, tratou com a fisioterapia e agora ele não pode ter carga axial ainda, mas eu preciso fortalecer core dele. Manda, encaminha para o colega. Se comunique. Todo mundo lucra. Não tenho dúvida disso.
Perfeito. Complementando, essa é uma pergunta que eu gosto bastante, que eu bato muito na tecla quando eu vou dar aula, alguma palestra para profissionais de educação física, porque eu incentivo o trabalho multiprofissional. Eu vim de uma formação na residência com 8 áreas da Isso. saúde, então eu trabalhava com assistente social, com farmacêutico, com um dentista, tudo Terapeuta ocupacional, tudo né? relacionado à saúde do idoso, e eu percebi a importância de cada um como um todo. Hoje, a gente precisa entender que a gente não trata uma doença, não trata um problema, a gente trata uma pessoa. Isso. Então, o cuidado ele tem que ser integral, isso é um ponto básico. E para o cuidado ser integral, ele envolve muitas questões. Então, tudo que a gente conversou, tenho certeza que as pessoas já conseguem imaginar que o trabalho ele precisa ter um psicólogo, ele precisa ter um nutricionista, precisa ter um médico, precisa ter um fisioterapeuta, precisa ter um profissional de educação física. E isso acaba sendo mais evidente até no idoso, por conta de algumas necessidades, como saúde mental, como algumas alterações. Então, o que eu poderia sugerir para profissionais de educação física? E foi a mesma sugestão sua: se comuniquem, né? Eu tenho certeza que os profissionais recebem na academia muitas cartas de médicos, estão recomendando exercício, sugerindo exercício. Entre em contato com esses médicos, fale o que você pretende fazer, mostre quais foram os resultados, se comuniquem, fale, reencaminhe o paciente. Isso, Não, você não perfeito. pode perder de vista, reencaminhe e fale, eu trabalhei isso, os resultados foram esses, veja o que você acha na sua avaliação clínica. O trabalho tem que ser a comunicação. O que não pode acontecer eu receber uma carta, ler e falar assim, ele passou isso, mas ele não sabe o que ele está falando, eu vou fazer outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, comunicação. Evitar a Comunicação. briga de ego, né? E entender isso, Evitar a que no briga de final ego. todo mundo está trabalhando em prol do Em prol do paciente, não paciente, meu perfeito. ou seu, né? E Perfeito. A o saúde é do paciente percebe paciente. isso. E quando o paciente percebe, ele vai ser fiel a você, vai ser fiel ao educador físico, ao fisioterapeuta, né? Não tenha dúvida. Perfeito. Vamos lá. É... Mostra o desenho do Facebook. Depois tá. Depois Vamos eu fazer tenho... assim, vamos combinar o seguinte, Bruno, de repente você deixa depois nos seus stories, ou até você me manda também a fotinho desses desenhos, eu também publico nos meus stories e no meu Facebook para o pessoal ter acesso depois, tá? Perfeito, Todo pode mundo da deixar. live. Vamos divulgar, sim. Ó, Gustavo, então fala pessoal, não sou idoso, mas tenho 3 dores em lugares diferentes nas costas. Passo muito tempo sentado. Deixa eu ver se eu consigo ver o resto da conversa dele. Passo muito tempo sentado. Depois não dá para ler o resto aqui, cara. Mas assim, hoje as pessoas trabalham sentadas. As pessoas têm trabalhos mais sedentários, né? Se a gente pegar a história da humanidade, desde lá da Lucy, Australopithecus afarensis, 4 milhões de anos atrás, até 50 anos atrás, ou seja, 99,999% da história da humanidade, é a gente se deslocando, caçando, brigando, lutando, carregando. A gente não tinha computador, escada rolante, controle remoto, iFood e motoboy. Então, o nosso corpo foi feito para se mexer ao longo da vida. E há 2 gerações que isso mudou e hoje a gente trabalha na frente do computador. A gente precisa se movimentar. A gente não substituiu e não teve tempo de mutação genética para que a gente se torne agora um ser sedentário. Então, como eu não posso dizer para as pessoas assim, não trabalhe sentado. Eu trabalho sentado no meu consultório, não posso atender meu paciente em pé, né? O cara trabalha na frente do computador, eu não vou dizer, não, trabalhe em pé numa bancada. Não, tudo bem, durante as 6, 8 horas que você vai trabalhar, vai ficar sentado, postura adequada, faça intervalos para levantar, mas compense fora do momento do trabalho fazendo exercício de fortalecimento que prepare tua musculatura para durante o período de trabalho você estar sentado sem dor, né? Vocês têm alguma outra sugestão fora isso? Eu até queria complementar essa questão do tempo sentado, né? Fora a questão até estrutural, de dor, o tempo sentado hoje a gente chama na educação física de tempo sedentário, né? Ele se mostra um fator independente de atividade física, da inatividade física, digamos assim. Então, qual é o problema? Então, a pessoa que passa mais que 8 horas por dia sentada e não faz atividade física, ela tem 2 problemas, não um só. Muita gente acha que o problema é só um. Eu não faço atividade física porque eu trabalho muito sentado. Então, você não Virou tem um 2 problemas. problema, você Isso. tem 2. Você tem o problema do tempo sentado e o problema da inatividade física.
Tem um estudo até recente muito importante, muito bom, que para você não ter os efeitos deletérios de passar 8 horas sentado por dia, você tem que fazer pelo menos 60 minutos naquele dia de uma atividade física pelo menos moderada. Moderada, né? Não Pelo adianta menos ser moderada. caminhadinha só, passeio, né? Pelo menos moderada. E se você fica mais que 12 horas, né, sentado, você fazendo essa 1 hora por dia de atividade física moderada, você atenua o problema, você não elimina. Então você elimina quando fica 8 horas por dia sentado e faz nesse dia 60 minutos pelo menos de atividade física moderada. Se você fica 12, você fazendo 1 hora de exercício por dia moderado, você atenua o problema. Então qual é a sugestão? Se você não tem como não ficar 8 a 12 horas sentado, você sabe que tem que ficar, então você tem que saber também que você tem que guardar 1 hora do teu dia para fazer exercício moderado, no mínimo. Muito bom. Ó, tá acabando nosso tempo de live aí, ó. Vamos responder essa aqui, ó. Vamos ver os assuntos. Minha avó é idosa, tem mais de 70 anos, mas ela não faz nenhum exercício físico. Depois não consigo ler o resto. Veja que ainda a cultura dos nossos avós, até dos nossos pais, principalmente dos avós aí, né, o pessoal acima dos 70 anos hoje, vamos dizer, não tinha tanto cultura do exercício. Por quê? Porque a gente tem que entender que eles vieram do campo, na lavoura, da lida, na casa, a avó que faxinava, cozinhava, limpava, cuidava de filho, cuidava do canteiro, cuidava da galinha, ou então era trabalho em indústria. Então, a geração dos nossos avós ainda era de muito trabalho braçal. E não tinha academia, eles não existiam, vou fazer uma musculação. Então, eles jogavam uma bola no máximo ali, o homem e a mulher não tinha essa cultura. Então, é bem mais difícil de quebrar esse paradigma. Imagino que o Bruno deve ter talvez um pouco de dificuldade de convencer exatamente o idoso da importância dessa prática de atividade física diária, né? Mas tem que se mexer. E há um convencimento não só com o idoso, mas com a família também, né? Então, Sim. há muita questão cultural. Ah, mas será que meu pai pode fazer exercício? Mas olha o jeito que ele tá. A gente pode, deve fazer. Então, realmente é um trabalho dia a dia de convencimento. E a partir do momento que chegam os resultados, tudo fica mais fácil, porque são muito benéficos os resultados do exercício. Perfeito. Última pergunta aqui, ó, Rodrigo. Então, se as dores impediram o paciente de praticar exercício indicado em intervenção cirúrgica, em algumas situações, sim, hoje existem técnicas minimamente invasivas, isso é uma das coisas que eu faço no meu consultório, exatamente o paciente idoso que tem uma dor por uma estenose do canal, por uma artrose importante, por uma espondilolistese, e que está limitando ele, que ele não consegue nem reabilitar, existem técnicas minimamente invasivas que são feitas exatamente para resolver o problema do paciente e botar ele para se mexer. Porque hoje o que a gente quer é funcionalidade e mobilidade. Né? Então, antigamente, as cirurgias eram enormes, os pacientes ficavam super restritos, ouviam assim, você nunca mais pode fazer nenhum esforço, nenhum exercício, porque você operou. Hoje é o contrário, hoje... Deixa eu só tirar isso daqui para não ficar atrapalhando. Então, hoje o que a gente quer é o oposto, a gente quer botar o paciente para se mexer e muitas vezes entra até técnicas cirúrgicas para fazer e depois voltar para o exercício. Vamos encerrar? 8h03, 1 hora de live, tá? Beleza, Entrou o tá countdown ótimo. aqui já. Queria primeiro agradecer a visibilidade de todo mundo. Aí a gente chegou a 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo, 160 durante um tempão. Queria agradecer a participação aí do Bruno, cara. Acho que um assunto que a gente podia ficar aqui a noite toda batendo papo, né? E valeu aí pela troca de experiência, de ideias. Acho que a gente tem que aproveitar conhecimento para difundir, para divulgar. Né? Esse é o nosso papel, acima de tudo, como profissional da saúde. É educar a população, informar. Isso a gente não é operar, não é passar supino, e sim educar. Né? O resto é consequência da educação que a gente faz. Né? E quando a gente tem uma população consciente, educada, informada, é uma população com menos lesão, com menos dor, com menos sofrimento. Perfeito. Considerações finais. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela troca de experiência. Tenho certeza que foi muito rico para o pessoal que está assistindo esse debate. E é isso que a gente precisa. Você matou a charada. É educação, educar cada vez mais as pessoas. A educação é a transformadora de tudo. Então, quanto mais educação e disseminação, tenho certeza que a saúde, como todos os outros aspectos da vida, elas vão ser melhores. Então, agradeço a todo mundo que acompanhou, que assistiu a gente. E obrigado mais uma vez. Show de bola. Gente, boa noite. Um abração a todo mundo. Até mais.